Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitacos de Trânsito, onde eu, Rodrigão... E eu, Crepaldi, trazemos para você toda semana assuntos interessantíssimos de trânsito, né, Fião? Sim, ó, falar nisso, você ronca, Fião? Eu? Eu acho que eu ronco. Ah, eu ronco bem, pelo menos a Soraya fala que eu ronco um pouquinho, Soraya. Você sabe que isso é um grande problema que gera até acidente de trânsito, sabia, João? E você sabia que roncar traz tanto perigo para você na rodovia como se você estivesse dirigindo embriagado? Ah, você tá curioso, né? Então nós vamos trazer aqui hoje para você, para explicar tudo sobre esse assunto, a querida doutora Cecília Crepaldi, minha irmã. Tudo bom? Ceci, Oi. é verdade que quem ronca pode matar os outros na rodovia? Pode sim. Eu queria agradecer primeiro de estar aqui. É uma honra para mim fazer parte desse episódio falando sobre odontologia do sono, no melhor podcast de trânsito do Brasil. Ó. E é verdade sim, quem ronca, sofre de apneia do sono, pode matar os outros na rodovia. Fião, você sabia que a doutora Cecília ela é ortodontista e ela é especialista em impressões 3D, em um monte de coisa moderna. E quando ela trouxe para mim essa situação do ronco, eu falei, que um dentista tá mexendo com ronco? De onde surgiu essa ideia de mexer com o ronco dos outros? Então, a odontologia do sono, ela está junto com a medicina do sono, porque todo mundo quase ronca, né? Se você tem 10 amigos, 6, 7 amigos seus vão roncar. E o que acontece? Juntaram alguns especialistas, médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e a gente começou a estudar o ronco, estudar todos os distúrbios do sono. E aí existe um aparelho que é o CPAP e existe um aparelho intraoral que é o dentista que coloca. Então, a partir daí, eu resolvi falar, o dentista pode tratar o ronco e a apneia, então vamos tratar o ronco e a apneia, dar mais qualidade de vida para as pessoas. Tá, mas e roncar é sempre problema? Tem gente que ronca porque só está fazendo barulho e não traz problema para a saúde, ou sempre roncar é um problema? O ronco é um alerta do seu corpo. Nem todo mundo que ronca tem a apneia do sono, mas vamos colocar umas coisas aqui no lugar. A apneia do sono é quando você para de respirar dormindo. O ronco não é isso. O ronco é quando você faz um barulho na passagem do ar. Então você respira, a sua musculatura está flácida e ele provoca um barulho. Nem sempre você tem a apneia, mas é um problema que a gente tem que tratar sim. Isso tem vezes que parece que a gente acorda cansado, parece que não dormiu e pode ser em consequência disso que a gente acorda com essa canseira que até causa acidentes, muitas coisas, né? É assim que funciona. O sono é uma coisa muito importante na nossa vida, que vocês sabem que 1/3 da nossa vida a gente passa na cama, né? Ô Júnior, me fala aí para que serve a cama. A cama? Para arrumar quando acorda. Acho que o João não passa 1/3, ele deve passar quase 1/4 para 1/5. Não, mentira, eu sei para que serve a cama. Pra mãe encher o saco todo dia cedo do filho. Arruma a cama, moleque! Acorda! Vou te falar. Sua cama serve para 2 coisas, e é uma coisa muito importante no nosso sono. Lembra que tem criança assistindo. Baguncinha você pula, tá? Serve para você dormir e para você namorar. Tudo o resto você não vai fazer na sua cama. Você não vai comer na sua cama, você não vai assistir filme lá deitadão. Por que você não vai fazer isso? Porque vai atrapalhar o seu sono. Se atrapalha o seu sono, você não vai conseguir dormir direito, vai acordar cansado no outro dia, vai acordar estressado, brigando com a mulher, brigando com o filho, não vai se dar muito bem no trabalho, porque já vai chegar lá irritado, porque não dormiu direito. Então lembra, só usa a sua cama para isso. O resto você faz na sala, na cozinha, na churrasqueira, tá bom? Para sua qualidade de sono ser uma qualidade de sono boa.
Viu, fião? Você sabe que tem muita gente hoje, principalmente depois da pandemia, que acostumou com a cama, né? Faz tudo na cama, vai pra cama, assiste televisão. Faz tudo na cama. Antes de dormir, fica 3 horas no celular. E isso também atrapalha muito, né? Pela coisa. Porque o nosso cérebro tem que entender algumas coisas. Quando a gente acorda, a gente já está começando a preparar a nossa qualidade de sono que a gente vai ter à noite. Então, eu acordei, aí eu vou lá tomar meu café, vou sair para trabalhar, vou fazer minha rotina diária. Se eu já acordo cansado, não tomo café direito, porque você acorda cansado lá, irritado, você não vai olhar para uma uva, para uma banana, para uma coisa saudável. Você vai falar, vou comer ali um pão na chapa, vou me presentear com alguma coisa porque eu tô lá estressado. Aí eu já vou ter todo o meu estresse do dia a dia, vou chegar à noite, vou estar lá sem conseguir dormir, meu dia foi horrível, vou deitar na cama, não vou ter uma noite boa igual eu tive antes, e isso vai afetando em todos os distúrbios que a gente tem do sono. Por que o trânsito traz, o ronco traz para o trânsito a mesma consequência, o mesmo perigo de alguém que está dirigindo embriagado? Porque assim, você tem lá uma pessoa embriagada, ela começa a não ter noção das coisas. Ela perde o senso crítico, ela perde tonicidade muscular, e o ronco e a apneia fazem a mesma coisa. Por quê? Porque eu não tenho, o meu cérebro, quando eu durmo, ele tem que ter uma limpeza das coisas que a gente tem durante o dia. E se eu não tenho isso, eu não tenho um sono de qualidade, e além de tudo, abaixo a minha oxigenação com a apneia do sono, eu vou ter um cérebro cansado. E quando a gente está cansado, a gente não tem os mesmos reflexos que a gente tem em vigília normal. E aí eu tô lá cansadona, trabalhei, não tive uma noite boa, tô dirigindo numa estrada à noite e retão assim, o que vai acontecer? Meu cérebro vai achar que eu tenho que dormir. E ele vai começar a desligar. E a hora que eu desligo, eu durmo. E eu posso matar uma pessoa, cair num barranco. E aí é bem perigoso. Então, essa questão do sono pode explicar vários acidentes que a gente vê aí que ocorrem na madrugada e que você fala assim, não tem explicação. A pessoa saiu numa pista dupla e de repente foi parar lá no canteiro central. Isso pode estar relacionado a pessoa ter dormido. Pode ter dormido. Porque quando você está com muita privação de sono, você está devendo sono. Você não dormiu o tanto de sono que você tinha que ter dormido todos os dias, e aí você está em privação de sono. O seu cérebro te apaga. Ele fala, não, você tem que dormir agora. Então, você está lá numa situação que você já está desse jeito, e ele apaga. E a hora que você apaga, você dorme e perde a tonicidade muscular, você vira o volante. E aí tem um carro dali, tem um canteiro central, tem um pedestre passando, e aí já era, né? E quando a gente fala em sono, a gente está linkando muito aqui ao motorista, quem está atrás do volante. Mas existem outros agentes do trânsito que também são afetados pelo sono e que a gente acha que não tem perigo, mas tem, né? Por exemplo, o pedestre que está caminhando na rua, na calçada, atravessando uma rua, ele também pode ter uma desatenção por conta disso e se envolver num sinistro? Pode, ele pode estar lá, cansado, voltando para casa, vai atravessar uma rua, não presta atenção, vem um carro, atropela ele. Ele pode entrar numa rua e não perceber que tem um carro. E isso aí tem alguma coisa a ver com a pessoa estar tipo sonâmbulo andando na rua ou não tem nada a ver? Não, o sonambulismo é um outro distúrbio do sono, mas o sonambulismo aquelas coisas de filme que você vê que a pessoa sai andando, sonâmbulo não é tão desse jeito, né? Ele tem essa característica, ele pode levantar, pode ter movimentos à noite, mas é muito difícil uma pessoa abrir uma porta, sair e sair andando com sonambulismo. Você sabe que o número a doutora Cecília falou para a gente, o número de acidentes devido ao sono é alto. Qual que era o número que você tinha falado? 50 mil pessoas morrem no trânsito por causa de doenças relacionadas ao sono. No ano, é uma guerra. Mas isso... o sono sempre está ligado ao ronco ou sono pode ser de várias outras maneiras? O ronco é um distúrbio, mas o sono em si,
ele causa muita coisa, porque a privação do sono vai te causar todos esses efeitos. Pode ser o ronco, a apneia, o bruxismo. Então o ronco, na verdade, você está dormindo, mas não está dormindo. Não, você está dormindo, mas você está como... em outros estágios. Você tem uns estágios do sono. Você ronca, o ronco você está respirando. O que é importante? É a gente respirar, a nossa oxigenação ficar num padrão normal, acima de 90, né, que é a saturação de oxigênio. E a gente não pode parar de respirar durante o sono, porque senão o seu organismo vê que você está morrendo, você está sem oxigênio, sua frequência cardíaca aumenta, e você, para te fazer acordar, para você voltar ao normal e respirar normal. Então, a gente tem que sempre ver a qualidade de sono dessa pessoa, né? Esse tema é um tema que não é muito abordado em campanhas de segurança para o trânsito, mas a gente vê alguns casos isolados, por exemplo, aqui nas rodovias, na região de Barretos, já teve caso de concessionária de rodovia fazer campanha de acorda motorista, justamente por conta dessa importância do sono. E aí, quando a gente falou que ia entrevistar a doutora Cecília, Fião, eu fui tentar estudar um pouco sobre isso aí. E eu li uns estudos que falam que se você tiver menos de 6 horas de sono, se aumenta em 33% o risco de se envolver no acidente. É verdade isso? É verdade. A gente aumenta o risco de envolver no acidente por causa da desatenção que a gente vai ter com a privação do sono, né? E aí, Fião, a questão, isso é só você dormir menos de 6 horas. Mas se você tiver a apneia do sono, sabe para quanto sobe esse número? 123% de chance de aumentar o risco de se envolver num acidente. Ou seja, se você dormir menos de 6 horas e ainda tiver apneia, você vai bater o carro, Fião. Eu acho que se alguém da seguradora estiver ouvindo isso aqui, eles vão começar a pôr no questionário deles lá. Você ronca? Você ronca, você tem apneia. Para dar aumento de... Eles quase não gostam, né? Você sabe que eu tive um amigo já, trabalhava comigo, eu vou falar o nome, vai queimar ele. Ele dormiu dirigindo de moto. Não já se viu dormir dirigindo de moto. Mas como falei, como você teve esse feito heróico? Porque para dormir dirigindo de moto, ele dormiu batendo na árvore. Mas você já ficou muito, muito cansado que de repente se apagou? Eu já dirigi uma vez que a gente foi para São Paulo e não dormiu. Fiquei 36 horas no ar. Você começa a vir, parece que você está começando a querer desligar. Você vem, parece que... Já viu o disjuntor querendo cair? Você fica meio... Parece que tua mente começa a querer baixar. Você vê que você começa a ficar mais irritado, que tudo começa a te atrapalhar, assim, um barulho mais alto você já fica assim, e aí alguém fala com você, você já responde grosso. Por quê? Porque você precisa dormir, a gente precisa dormir. E se a gente não dorme, a gente vai se envolver no acidente, sim. Só tem uma coisa, não existe um aparelho igual um bafômetro que um policial vai te parar, faz aqui no bafômetro para eu ver se você está embriagado. Não existe um sonômetro que a gente vai assoprar lá e dar o resultado. Mas existe um histórico da pessoa que está cansada, que está estressada, com a qualidade de sono ruim, e só não tem como a gente comprovar ali na hora, mas é a mesma coisa. Mas o sono pode fazer a pessoa falar de forma mais lenta? Pode. Pode fazer a pessoa andar cambaleando, mais ou menos? Pode. Então ele já pode ser enquadrado na infração, Fião, porque se você tiver o policial falar para você, sobra aqui o bafômetro, e você se recusar, mas você apresentar 2 ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora, ele pode fazer uma multa de dirigir embriagado, quando na verdade você estava com sono. Olha só que interessante. E os outros falam para mim, eu sofro bullying, né? Ou fala assim, que é gordo lá, não sei o que, e fala que só gordo que ronca. Então tô roncando até no teto, só a idade dela. É só gordo que ronca, não? Não é só gordo que ronca. Mas quem está acima do peso ronca mais de quem está com o peso normal. Mas tem algum tratamento diferenciado para o magro, para o gordo, ou é só pela intensidade da apneia? É pela intensidade da apneia. Tanto faz se você é magro ou gordo, depende da sua intensidade de apneia que a gente vai tratar. Como que descobre isso? A gente faz alguns exames.
Um dos exames que a gente faz é a polissonografia. Ah, o que é isso? Você vai lá, você já deve ter ouvido falar, que você vai dormir num lugar, vai ligar um monte de fio em você, cada fio é um sensor que vai te dar se você está dormindo ou acordado, se vai te dar a sua parte cerebral, atividade cerebral, o ronco, o tanto que vai abaixar o seu oxigênio durante a noite. Então, você vai num centro de sono e vai fazer uma polissonografia tipo 1. Né? Então, a gente tem do tipo 1 ao tipo 4. Aí você tem a 2, a 3 e a 4. E existe um sensor que eu vou mostrar para vocês, que é um que a gente faz em casa. Ó, esse é um sensor. Esse é uma polissonografia tipo 4. Vou pôr nessa câmera aqui para ficar nessa aqui. Nossa, é isso. Dá para ver? Dá. Chama Biologix. Isso aqui é um sensor que a gente faz aqui. Você vai levar para sua casa, colocar no seu dedo, vai ligar num aplicativo do celular e ele vai me dar sua frequência cardíaca, quantas vezes você acordou e dormiu à noite, vai me dar o seu índice de saturação e vai gravar o seu ronco e vai me dar também um dado novo que está entrando agora no Biologix, é a sua chance de arritmia cardíaca, porque a gente pode ter tudo isso no sono. Ela estava mostrando para mim esse aparelhinho aqui, isso aqui é legal, grava até o sono, tem umas gravações ali, você vê o ronco ali, tem pessoa que... Isso aqui grava... Grava o seu ronco. Parece um trator de esteira passando aí em cima da coisa. E aí eu vou entrar no seu exame, no outro dia, na hora que você acordar, eu já recebo o seu exame, esse exame é validado por um médico do sono, e ele vai me dar se o seu ronco foi leve, médio, alto, se sua apneia foi grave, moderada. E é a partir desses exames que eu vou ver se eu consigo tratar com um aparelho intraoral ou se você vai ter que ir para um CPAP. Porque a diferença de um aparelho intraoral e o CPAP é para quem é mais grave? A apneia grave. O CPAP é um aparelho que a gente põe no nariz e ele joga ar direto. Então, você vai ter o ronco e a apneia, mas o ar vai estar entrando lá em você e você não vai abaixar tanto a oxigenação do seu corpo. E o aparelho intraoral, ele faz um avanço da mandíbula, você vai dormir com ele avançado, ó, vou mostrar para vocês. Assim, que legal. Então, essa parte, que é a mandíbula, vai ficar mais para frente do que essa parte de cima. E a hora que você dormir, vai abrir suas vias aéreas e aí você não vai diminuir bastante a sua apneia e o ronco. Aí você me pergunta, mas vai diminuir tudo o meu ronco ou toda a minha apneia? Às vezes não. Muitas vezes diminui, mas às vezes não vai diminuir tudo. Mas você vai estar lá no nível 12, 15, 30 e vai abaixar para um 5, 6, então você já teve uma melhora significativa na sua qualidade de sono e qualidade de vida. Posição de deitar, dormir altera, porque eu mesmo sou um cara que durmo de bruço, de barriga para baixo. Você dorme para cima? Eu não vejo, eu tô dormindo. Você dorme no trator de esteira, você? Ele deita e ronca, opa, dorme, né? Você sabe que uma vez eu tava dormindo, mas tava dormindo muito bom. E aí eu acordei café assim, para de roncar! E aí eu falei pra ela que eu não tava roncando. Você sabe o que estava acontecendo comigo? Eu estava sonhando que eu estava na Rota 66, lá nos Estados Unidos, andando de Harley. Aí era o barulho da moto. Você estava colhendo cana com a retroescavadeira, né? Um dos dois, né? Não, era Harley. Interfere sim. Se você dorme de barriga para cima, a chance do ronco e da apneia é maior. Você sabe que eu não sou um cara assim muito bom de sono. Esse anel aqui que parece uma frescurinha, é uma frescurinha, né? Mas isso daqui a gente usa para ver a qualidade do sono. Eu monitoro, porque eu vi que eu tenho um pouco sou ruim para dormir, então eu coloquei ele, eu vejo que eu durmo 5 horas, eu vejo que de repente eu acordo umas 5, 6 vezes na noite. Eu varei muito o meu sono, não é legal. Aí vê a frequência cardíaca também, não vê? Vê temperatura, oxigenação. E assim, para falar que eu não atrapalha, tinha vezes que eu ia dirigir, quando teve uma época que eu trabalhei em motorista executivo, eu acordava de manhã com muito sono.
Você ia, parecia que você passava em trecho, parece que você não passou o trecho, você desligou. Você vai no automático. E isso é devido ao sono, que você está meio... Você meio que não percebe o que está acontecendo. Às vezes você está lá e não está. Né? Mas eu durmo bem, eu durmo fácil. E tem vezes que eu vou dormir lá 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu acordo 10 horas da manhã do outro dia. Então, dormi mais de 10 horas, 12 horas. E eu acordo com um sono. Tem algum motivo isso? Às vezes você está com um déficit do seu sono. Mas aí você acorda com um despertador às 10 da manhã ou você acorda porque você acordou? Acordei. Acordou. Então, o ideal é isso, é você dormir e acordar quando a gente acordar. Que a gente sabe que a gente teve o tanto de sono que a gente devia ter. Você pode acordar com sono, porque às vezes a qualidade do seu sono não foi boa. Então você ronca. Mas não me atrapalha. Atrapalha. Porque você tem os graus de sono e você pode não ter atingido o grau de sono suficiente para te deixar acordado de um jeito bom. Então quer dizer que tempo de sono não significa qualidade de sono. Posso dormir 4 horas bem dormido, eu vou acordar mais descansado do que quem dormiu 10 ao lado de quem está roncando. Quem dormiu de quem está roncando não dormiu nenhuma hora nessa história. Sim. Você sabe que meu sogro, ele tinha uma apneia, até ele usava o CPAP. Uma vez a gente foi viajar, a gente dormiu no mesmo ambiente, a minha esposa ficava até preocupada, a Soraya falava que ele estava dormindo, de repente ele roncava, parava assim, ela ficou a noite inteira contando. Falei, nossa, não vai voltar. Ele chegou a ficar até 8 segundos sem respirar, de repente ele e voltava. E acordava cansado. Depois que ele começou a usar o aparelho, que ele melhorou. Ele viajava, tinha vezes que ele meio dava umas cochiladas, saía da pista, voltava, foi melhorar depois que usou o aparelho. Mas a apneia dele era fantástica. Grande, né? Uma apneia grave, a gente tem que usar assim. Sabe que tem muita gente que trabalha assim, trabalhador de turno, que inverte o dia pela noite. Esses têm bastante caso de distúrbio de sono. Como que a pessoa descobre? Assim, quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas que ela tem que identificar para ver se ela está sofrendo de algum distúrbio do sono? Alguém vai te falar que você ronca. Sempre é assim, sempre alguém vai virar e falar assim, olha, você roncou. E você também vai acordar cansado, vai perda de memória, que você começa a memória não funcionar direito. Você está sempre cansado, sempre irritado. Às vezes você começa a falar assim, eu não consigo dormir, eu estou com insônia. Então esses são os primeiros sintomas. E você sabe assim que muita gente, que nem você fala assim, eu ronco, eu tenho sono. Não imaginava que eu deveria ir no dentista, tipo, você que tem especializada nisso, é uma forma que eu sei que muitos pitaqueiros também não tinham essa percepção. Tem gente que até hoje sabe, eu acordo cansado, eu tenho problema na estrada, não consigo dormir direito, mas você talvez tenha a solução que ele não sabia nem onde ia tratar, né? As pessoas não sabem mesmo que o dentista trata, né? E normalmente vai num médico. Aí você vai num médico, num cardiologista, porque às vezes você tem uma pressão alta. Aí tem cardiologistas que te indicam, que eles falam, você pode ir num dentista, vamos ver, porque ele já fez um exame de sono, de polissonografia, e aí falou, você tem apneia, mas aí para ali. Aí eu sei que eu tenho apneia, mas o que eu faço? Então vai num médico e coloca o CPAP, mas às vezes não é tão grave, a pessoa não se adapta direito, porque é muito ar que entra e às vezes para aquela pessoa um aparelho ia ser melhor. Só que aí fica no CPAP, a pessoa não se adapta, para de usar e não vem para o aparelho intraoral, sabe? Então agora vocês já sabem que vocês podem vir aqui tratar de ronco e apneia do sono para ter um trânsito seguro, né? E aquelas pessoas que são motoristas profissionais, eles estão lá trabalhando, tem que cumprir hora, tem entrega, vive na rodovia, eles viajam a semana inteira com um sono bem ruim, dormindo pouco. No fim de semana, se ele dormir o dobro que ele dorme na semana, ele recupera o sono perdido ou isso é mito? Ele recupera um pouco, sim, do sono perdido. Mas aí a gente tem que fazer umas contas. Por exemplo, se para uma pessoa o normal dela é dormir 6 horas, e ela começa a não dormir 6 horas, dorme 4 horas por dia, então ela já está devendo 2 horas por dia
Se ela ficar 5 dias, são 10 horas. No final de semana, se ele não trabalhar, ele tem que dormir às 6 horas do sábado, às 6 do domingo e mais 10. Então, ele tem que dormir praticamente o sábado, dia e noite, para recuperar. Mas ele consegue recuperar um pouco, sim. E quem sofre desses distúrbios do sono e que afeta a segurança, está ali no volante e começa a dar aquelas pescadas involuntárias, ele acha que está brigando ali, tomar café, tomar energético, isso ajuda ou também é mito? Então, eu sou meio contra energético, tem muita gente que toma porque eu acho que enfim, tem gente que vai falar que faz bem, faz mal, energético eu não sou muito a favor. Mas vou dar uma dica para quem está na estrada e está com sono lá, caindo. O que você vai fazer? Você vai parar e vai tomar um café. Só que você não vai sair já dirigindo, tomei o café e posso ir porque eu tomei café. Não, porque a cafeína vai levar meia hora para começar a fazer um efeito em você. Então você vai parar lá num posto, tomar um café e vai dormir 20 a 30 minutos. A hora que você acorda, você está meio que revigorado. Aí você vai conseguir seguir no caminho que você estava indo, sem ter aquele sono que você estava. E jogar aguinha na cara, ligar o ar-condicionado, isso tudo não funciona. Água na cara, mão no teto, cantar, abrir o vidro, sair gritando, não vai adiantar nada, não. Mas se eu tiver um susto muito grande, por exemplo, cochilei, entrei na pista contrária, veio um caminhão, eu voltei na hora, e eu falei, putz, quase fui pro saco. Isso daí vai me acordar e vai me manter mais um tempo? Porque... Mais um pouquinho, porque aí depois você vai começar a sentir sono. A adrenalina daquele momento vai fazer você ficar acordado, mas depois você vai ter sono um pouco, sim. A tua neuroadrenalina vai bombar, né? Você tomou o susto, né? Já era. E você sabe que tem um estudo, parece que o distúrbio do sono aumenta muito o risco de ataque cardíaco e AVC também na pessoa, né? O distúrbio do sono, sim, causa aumento de AVC, ataque cardíaco, porque seu coração está lá trabalhando, ó, você está respirando, dormindo. Começou a cair sua oxigenação, seu coração tem que ir trabalhar mais para te acordar, para falar, ó, você está morrendo, vamos respirar. Aí ele te acorda, aí você vai, acorda, dorme. Aí volta a não respirar direito. Aí o coração trabalha a noite inteira fazendo isso. E tem algum sinal característico para aquela pessoa identificar que ela dormiu mal e evitar pegar uma rodovia? Falar assim, ó, eu não vou viajar agora não, eu vou viajar amanhã, eu vou viajar mais tarde, porque eu estou sentindo algum sintoma que... É o cansaço. A pessoa está cansada. Ela físico? Já acorda, físico, mental, toda hora bocejando. Ela está cansada. E você só consegue resolver isso. Não adianta você tomar um remédio. Vou tomar um remédio para ficar acordada. Não, você tem que dormir. Dorme lá um pouco e aí você consegue seguir a viagem. Tem muita gente que fala que conforme a gente vai ficando mais velho, fião, isso vai acontecendo com mais frequência. As pessoas hoje no Brasil podem se habilitar a partir dos 18 anos. Esse distúrbio do sono pode ocorrer também em pessoas tão jovens assim? Pode acontecer até em criança. Tem criança com apneia, criança que ronca. Às vezes você não vê, tá conversando na escola, fala, meu filho dormiu com a boca aberta, tá roncando, ou range o dente, isso tudo é distúrbio de sono. A gente tem que tratar até na criança. E como que trata uma criança para... A gente tem o auxílio da fono para reposicionar a língua, para respirar, às vezes vai no médico, às vezes a gente põe uma placa. Tem várias coisas que a gente faz na criança. E até porque a criança que não dorme bem não aprende, ela vai ter déficit na escola, ela pode ter algum problema, alguma outra coisa de aprendizado, ou de ouvir, ou alguma coisa a gente vai identificando. O sono é importante para todo mundo, desde que você nasce até o dia que você vai morrer. Então, por que você fica dormindo direto, né, Fião? Para ver se você... Recupera o tempo perdido. Esse dorme, hein? Minha gente. Ele tá falando isso só porque uma vez nós fomos viajar para São Paulo e eu dormi. A gente pegou... Foi 9 horas, 10 horas? Pegou um congestionamento, ficou 10 horas dentro do ônibus e dormiu as 10 horas seguidas. Mas o dia que a gente viajou, voltou de viagem, a gente ficou o quê? 8, 9 horas no avião. Ele dormiu às 8, 9 horas no avião também. Não, E ele faz assim, ó. Ele pega, faz isso, faz... E ele vem assim a viagem inteira. Assim, ó. Não é jantar.
Não, e o pior não é isso. Aí ficamos às 9 horas, chegamos lá no hotel, era 1h da manhã, né? Normal. Aí vamos dormir, deitei na cama, ele, Fião, conversa comigo, tô sem sono. Ué, também dormiu? A viagem inteira. 10 horas de sono, quer conversar comigo? Brincadeira comigo. E por que é raro, ou a gente aqui não tem conhecimento, às vezes nós aqui não pesquisamos direito, né? Esse tema ser abordado em estudos de campanha de segurança para o trânsito, e não só de questão de saúde? Porque o ronco, as doenças do sono estão entrando agora nisso. Tem países na Europa que eles viram que o melhor efeito para prevenir acidente é a prevenção mesmo. Então, eles estão fazendo campanhas para ensinar isso. Você está com sono? Para, deita 15, 20 minutos, para num lugar seguro, deita 15, 20 minutos e dorme e depois segue a viagem, porque você evita muitos acidentes. Então, eles estão fazendo isso lá. E eu acho que devia ser uma coisa aqui no Brasil também. É uma coisa que a gente pode pensar em campanhas. Pela nova lei dos caminhoneiros, por isso que o pessoal hoje pega muito em cima do tacógrafo. Pela jornada de trabalho do caminhoneiro. Porque tem muito caminhoneiro que depende do ritmo da entrega, pelo tempo que tem que ficar. Tem cara que eu já sei de motorista que ficou 26 horas no ar para chegar para conseguir entregar. No horário, e nisso o cara não dorme, rebite, essas coisas, onde causa acidente. Você viu que tem cara alucinado que bate e parece até estar em Nárnia. Porque, pensa, como que a gente tem coragem de entrar num carro? Você tem coragem de entrar no carro de alguém que bebeu? Não. Não. Mas você tem coragem de entrar, fazer uma cirurgia com um médico que faz 2, 3 dias que não dormiu e você vai operar seu cérebro? Você vai ficar meio assim também, porque está vendo que ele está tantos dias sem dormir. Por que a gente fica o dia inteiro trabalhando, dormiu mal, ou passa a noite virada e pega um carro e vai sair para a estrada? Não tem lógica. É a mesma coisa que a gente fazer uma roleta russa. Pega uma arma e põe e vamos ver se dá certo chegar até ali onde eu tenho que chegar. É a teimosia do povo. Mas o tratamento por ronco, ele dói, ele é chato? Porque às vezes a gente não procura ajuda, porque a gente fala assim, eu vou ter que ficar com a máscara desconfortável, vou ter que andar com um negócio do lado, eu vou ter que ficar preso lá na tomada. Tem algum aparelho que você use que não precisa de energia elétrica? Tem. Se a sua apneia for grave, você vai ter que usar o CPAP mesmo. Ele é ligado na tomada, você tem que levar ele para onde você for, porque você está correndo um risco de morte mesmo. De parar de respirar e não voltar. Aquele caso que dormiu, morreu dormindo. Morreu porque parou de respirar e morreu. Então, nesse caso, você vai ter que usar esse mesmo. A gente fala que é barulhento, tudo, mas na verdade é a regulagem do aparelho. Ele não é para ser barulhento. Você coloca e se está fazendo barulho é porque está vazando ar em alguma parte dele que não pode vazar. Então é para ele ser mais silencioso. Mas fora esses casos graves, a gente tem um aparelho intraoral que você vai levar numa caixinha e vai colocar para dormir e vai acordar, tirar e ter sua vida normal. Você tem que colocar ele para dormir, que é esse aqui. E esse intraoral, ele faz o que especificamente? Ele abre minha boca, eu fico lá? Ele vai jogar essa parte para frente, porque é a musculatura aqui do pescoço e da língua que vai tampar onde passa o nosso ar. Então ele joga isso para frente, a gente tem uma abertura aqui para o ar passar e aí você vai respirar. Eu li, quando eu estava fazendo as pesquisas, Fião, que até a língua da gente engorda. Não é só a gente que engorda, a língua também engorda. A língua engorda, gente. É verdade? É verdade. Essa parte para mim também é uma parte que eu falo assim, não é possível que a língua engorde, mas ela engorda, a gente consegue ver em exames de imagem a gordura na língua. Ela era de um tamanho, você engordou, ela ficou de outro tamanho. Você imagina as fofoqueiras da sua rua lá. Não, tá com a língua, essa largura, tá tudo roncando, que é uma beleza, hein? Não, mas elas não engordam a língua, porque às vezes exercita muito. Ela fica fininha. Aí fica uma língua marrom. Uma língua afiada. Jesus amado, hein? Si, Oi. E caso de acidente, por exemplo, as pessoas do nada, depois que sofrem um acidente, elas vêm e falam assim, eu não lembro de nada, eu estava dirigindo e acordei aqui. O sono, ele
tem essa função, por exemplo, você está lá dirigindo, você acha que está normal, e aí de repente você desliga, como se tivesse tirado da tomada? Como se tivesse tirado da tomada. Quando você está em muita privação, porque assim, o normal é você não dormir dirigindo. Mas quando você tem muita privação de sono, você dormiu muito mal, muito tempo não dormindo direito, a gente tem um negócio que é o sono rebote, que você pega, você está aqui em vigília, e aí de repente você vai para o estágio REM, que é o estágio nosso, que é aquele Rapid Eye Movement, que o olho fica assim, mexendo, e você vai para esse estágio. Nesse estágio, a gente tem o cérebro funcionando igual ele está quando a gente está acordado, só que a gente não tem o tônus muscular. Então você fica completamente sem força nos músculos, mas o seu cérebro está funcionando lá. Então quando acontece isso, eu pego, durmo e de repente acordo no acidente, eu saí desse estágio que eu estou com o cérebro funcionando e volto para o cérebro funcionando em vigília. Então é como se eu não estivesse dormindo, mas eu estava dormindo. E meu tônus parou e eu sofri um acidente. E quando a gente dorme mal, quando a gente tem esses distúrbios, está lá na apneia, a gente dorme numa quantidade de tempo razoável, mas a gente está dormindo mal, né? O dormir bem e dormir bem menos horas vai te trazer mais benefício do que dormir mal e dormir por dobro do tempo? Dormir bem, uma qualidade de sono boa, com menos horas, vai ser muito melhor do que você dormir lá 8, 10 horas com uma qualidade ruim de sono. Você sabe que o pessoal não dorme direito? Por quê? Porque passa fome, ó. Não vai lá comer na Bom Vier, aí o cara deita com fome e passa fome, não dorme. Então, ó, quem tiver com fome, negócio, ó, Empório Bom Vier, olha aqui, pão de queijo bonito, hein, Cici, ó. Nossa, pão de queijo, hoje veio umas... Carolina, né? Uns folheados aqui, ó, fantástico. Quer conhecer, Pitagueiro? Vai lá, Empório Bom Vier. Na 4 com a 15, fião. Eu sei, não, eu fiquei te olhando só pra você me corrigir. É que eu dormi mal, eu tava meio sonolento. Tem que ir lá tomar um café da manhã desse. Vai lá, ó, Empório Bom Vier, cafezinho, vai lá, experimenta, você vai gostar. Com a 4 esquina da Avenida 15. Mas você sabe, ó, que comer bem é uma das coisas que interferem no sono. A gente tem que comer bem para o nosso sono ser de qualidade. O que é comer bem? É comer muito? Ou uma feijoada, assim, leva uma feijoada e vai dormir? Você pode comer uma feijoada e dormir, mas... Aí não vai dormir direito. Vai dar umas roncadas. Não, porque tem umas velhas da rua do Rodrigão que elas falam que a gente é forte. Elas não falam gordo, né? Elas falam assim, nossa, meu filho, como você tá forte. Aí eu fico feliz, né? Porque... Você comeu bem. Tá comendo bem, tá se alimentando muito. Né? O fião dorme muito, come muito. Não, dormir eu tô... Já fui bom dormir, viu? Hoje em dia meu sono tá meio estragado, viu? Por que? Você não dorme? Não, assim, durmo pouco, é costume, é rotina, talvez, da casa. Tipo, meu horário de dormir é meia-noite, 1h. Eu sei que tem gente que fala de mim, mas também tá meia-noite mandando mensagem para mim. 2h30 da manhã. Meia-noite, 1h da manhã. Vamos tomar uma Coca Zero. Ele manda mensagem para mim, meia-noite, já sabe que eu vou responder. Então, assim, meu sono eu acho que não é legal. E isso me interfere mesmo. Eu acordo de manhã para pegar a moto para rodovia, nossa, parece que eu tô meio grog. Meio grog ainda. Você toma remédio para dormir? De vez em quando, sim. O remédio faz a pessoa ter o sono que deveria ter ou ele é só um disfarce para a pessoa? Não, o remédio te ajuda muito no sono, mas ele tem meio que um prazo determinado de sono, de 4 a 5 horas que você vai ter aquele sono ali. Então, ele vai fazer seu cérebro entrar num modo de um sono para você recuperar o que você não estava tendo. Muitas pessoas precisam mesmo de um remédio. A gente precisa passar por um psiquiatra, um médico do sono que vai receitar o remédio certo para você dormir. Mas quem não consegue dormir, que tem a insônia também, que vira, então a gente precisa, às vezes, entrar com um remédio, sim. Alguns outros estudos falam que você usar o celular enquanto está dirigindo também é comparado à embriaguez ao volante. Você pegar o celular por alguns segundos equivale a
você dirigir, por exemplo, como se tivesse consumido 4 latas de cerveja, alguma coisa assim. O sono, nesse caso, aliado ao uso do celular, também se transforma num vilão muito grande que potencialmente vai causar um acidente, né? Sim. Primeiro que celular e volante não combina, né? O celular tem que estar ali, você tem que estar focado na direção. Mas imagina você num celular com sono e um volante na sua mão. Você, com certeza, tem muito mais chance de causar um acidente. A arcada dentária, quem tem problema, tipo assim, tem variação, isso também interfere na respiração, porque isso faz tudo você também não dormir direito. Isso também interfere, tanto a mordida diferente, a arcada torta, sei lá? Às vezes você tem a arcada muito estreita, às vezes você tem mordida cruzada, tudo interfere na respiração. E aí, nesses casos, você tem que fazer o alinhamento dos dentes para depois começar a tratar o ronco? Sim, a gente trata primeiro os dentes para depois o ronco, mas não necessariamente. Às vezes você já está, vamos supor, você, não quero tratar meu dente, mas eu tenho ronco e apneia. Tudo bem, então vamos focar no seu ronco e apneia e a hora que você estiver disposto a tratar os seus dentes, você vai fazer o tratamento. Aí a gente troca, depois que acabar o tratamento, o aparelho que vai usar. Mas vamos pensar numa pessoa um jovem, começou lá, tirou a carta, tudo, e tem uma apneia lá que a gente consegue tratar. A gente vai melhorar a respiração dele e depois a gente vai tratar o ronco e apneia. Às vezes ela não é tão grave, dá pra gente fazer isso antes. Você sabe, tem gente que dirige com o dente travado, né? Não sei se é muita tensão ou a coisa, anda com o dente... Isso tem alguma coisa que consegue, porque isso também gera uma tensão, gera cansaço, gera tudo com horas se você dirigindo. Isso, gera aquele estresse aqui nos músculos, a gente pode usar uma placa. Não do ronco, mas uma placa para melhorar esse apertamento. A falta do sono adequado faz as pessoas ficarem mais ansiosas? Muito ansiosa. É ligada até na depressão. Você sabe que a depressão, TDAH, tem muita influência do sono. Se você tem TDAH, por exemplo, e você tem um sono ruim, piora muito os seus sintomas. E aí, a hora que você começa a tratar um sono de alguém que tem TDAH, uma depressão, a gente consegue tirar a pessoa de um quadro, às vezes, grave de depressão, para um quadro que a gente consegue controlar. Mas é tudo multidisciplinar, não é só o dentista, não é só o médico, tudo tem um monte de gente fazendo a pessoa melhorar. Então, além de ansiedade, você já falou que a pessoa também fica nervosa, né? Acorda nervosa, fica irritada. Pode ser isso, Fião, um dos motivos que a gente vê tanta briga no trânsito, né? As pessoas estão ali com um sono cansada e às vezes uma barbeiragem do cara que está na frente é o estupim para o cara explodir, né? Aí a gente fala assim, nossa, uma coisa tão besta, o cara ficou tão nervoso por conta disso. Às vezes é simplesmente porque ele não dormiu. Sim, exatamente. Muitas brigas de trânsito. Lembra de um filme que chama Dia de Fúria? É um muito velho filme. E o cara começa a ter um monte de coisa ruim, não dormia, não trabalhava direito, sai no trânsito, arrebenta o carro dos outros, começa a fazer um monte de coisa, porque não dorme. Vai, tem que começar a deixar um pouco dormir, né? Fica perturbando o pessoal por aí. Tem se falado muito atualmente na questão de se acabar com a obrigatoriedade de autoescola. O Brasil é um país que importa muito os costumes e as leis de outros países, mas sem oferecer a infraestrutura, sem oferecer o suporte que os outros países oferecem. Então, eles querem instalar uma mansão na ponta do morro, é mais ou menos isso, né? E acha que isso vai resolver. Hoje não se faz nenhum tipo de exame nas pessoas que vão se habilitar ou que vão renovar a habilitação para identificar distúrbio do sono. Você acha que esse tipo de exame ajudaria a prevenir acidente, aumentar a segurança no trânsito? Então, eu acho que pode ajudar, mas eu fico meio com uma ressalva disso, porque você vai ver que 70% da população vai ter algum distúrbio de sono. E não necessariamente a gente vai conseguir tratar todo mundo. Porque se eu for fazer esse exame, eu tenho alguns lugares no Brasil que eu faço. Se eu for fazer em todo mundo do Brasil, eu vou precisar anos para ter
esse exame disponível, sabe? Não tem o tanto de centros possíveis de fazer o exame em todo mundo que vai tirar uma habilitação. Então, o que eu acho? Eu acho que a prevenção é o melhor caminho, a gente implementar campanhas falando de sono, o que fazer, porque não adianta eu falar para uma pessoa, você é motorista, você não vai trabalhar à noite porque você tem apneia. Não, você vai melhorar a sua qualidade de sono e vai estar preparado para trabalhar. Entendeu? Então, eu acho que a prevenção, em primeiro momento, é o melhor caminho para seguir nessa parte do trânsito. E a pessoa que sofre realmente do distúrbio, que chega a um nível mais crítico, ela vai ter uma recorrência, ela vai estar sempre dirigindo com sono, né? Independente de ter dormido bem ou dormido mal, mas ela sempre vai dar uma bocejada, vai estar ali cansada. Sim. Então isso é um sinal de que ela deve procurar o auxílio profissional. Ela deve procurar. E assim, às vezes ela pode não dormir, mas ela vai começar... Sabe aquele carro que você vê que está indo devagarzinho, aí de repente vai para um lado, depois volta? Então a pessoa já está começando a querer dormir ali. Então, a pessoa tem que ter a consciência que a hora que ela está assim, ela não está só colocando ela em risco, ela está colocando todo mundo em risco. Ela está numa rodovia ou numa via urbana mesmo e tem outra pessoa lá, não é só dela aquilo. Então, ela tem que ter a consciência de parar o carro e falar, vou dormir aqui 15, 20 minutos e depois eu vou onde eu tenho que ir. A gente escuta muito mito, tanto no trânsito quanto em outras áreas, né? E aí o legal de trazer você aqui para falar sobre essas particularidades do sono faz com que a gente aprenda, filho. Por exemplo, eu sempre ouvi que quem dorme bem é aquela pessoa que está roncando. As pessoas falam assim, nossa, olha lá, até baba, tá dormindo bem pra caramba. E quando na verdade pode ser o contrário, né? Então, roncar não é sinal de dormir bem. Não é sinal de saúde, não. É babar sinal de menos seu corpo ainda. Tá gritando, falando, me ajuda aqui que não estou respirando direito e eu preciso de ajuda. E aí é porque a pessoa tenta tanto respirar, fica com a boca aberta e baba? Pode ser. Você baba, filho? Eu durmo de brusco, não acostuma ficar a boca não, carne. Já sai assim um pouco. Tem algum mito que as pessoas têm muito relacionado a essa área do sono? Você lembra de supetão, assim? Essa que você já falou, né? Que dormir bem, a qualidade de vida dela é roncar, tá dormindo bem. Igual gordura, né? Você comeu um monte, tá gordo, tá forte, tá saudável. Mas não. Eu sou um mito ambulante. Você tá gordo, tá roncando, você tá bem. Qual que é o outro mito? Eu preciso de outro mito. E você sabe que nessa brincadeira, quem pode dar um toque também é até a parceira, né? Porque nessa brincadeira de roncar, não é só eu que não estou dormindo. A parceira do lado também, a esposa, também sofre com essa brincadeira, né? Sofre muito. Casamento ajuda, né? O casamento agradece no final. O casamento agradece. Sabe que normalmente são as mulheres que trazem os maridos para tratar. Que elas falam assim, meu marido ronca, trata o ronco dele aí porque eu não estou dormindo. Porque você está lá dormindo, roncando, mesmo que sua qualidade de sono seja ruim, você está lá dormindo, mas a parceira está lá do lado. E a pessoa... E ela lá assim, eu não consigo dormir. Aí o que acontece? A pessoa muda de quarto, aí depois começa, o casal separa, porque você começa a não ter aquela intimidade de dormir, e você vai dormir mal, você vai falar, nossa, não dormi porque roncou a noite inteira, aí meu dia tá ruim. Você começa a ter um problema que na verdade você não tem, porque o seu sono começa a ser afetado pelo sono do outro. Na verdade, de um passou para dois. De um passou para dois. E aí a pessoa que não ronca, não tem problema, mas não dorme, vai ter a mesma coisa. Consequência. A mesma consequência. Fião. Por isso que a Fernanda tá ficando irritada lá, meio acordada. Por isso que ela bate o carro em caminhão parado. É você. Eu nunca bati. Culpado é você, já descobriu. Você que é o culpado. Eu sou o culpado? Você que é o culpado. Mas é porque é muito complicado esse tratamento. Eu não conheço ninguém que faz e é muito caro esse tratamento, não é? Não é muito caro de jeito nenhum. Quanto vale a sua vida? 50 mil pelo seguro. Te garanto que é menos que 50 mil tratamento de ronco. Se eu morrer, a família recebe.
Tá valendo 50 mil só? É porque a parcela se aumentar muito alta. Não dá, não Eu importa. fiz lá, tem 50 mil. 50 tá bom, né? É. Paga o caixão ali, já É que era. diz que vai ter que contratar um carrinho de golfe pra me levar, que ninguém vai carregar. O meu, já o AK5 veio aí, já falou que vai levar na prancha, né? No guincho, o Cassinho, No guincho. o Caixinho é o dono, o Cassinho é o dono do Acácio, o guincho. Mas ele já levou cavalo. Se Aí se já você não vai. assistiu o episódio do Cassim, abre aqui nos vídeos, olha lá, eu não lembro o número do episódio, mas procura lá, Acácio Gomes, Cassim, e dá uma olhada nas histórias, até o carro do Batman ele guinchou. É. Ô, Si, e história engraçada? Já teve alguém que chegou aqui pra você e falou assim, ó, eu quero tratar, igual você falou, eu quero tratar meu marido, e aí contou alguma história muito engraçada, ou descobriu que estava roncando por conta de alguma coisa muito engraçada? Já teve alguma coisa? Tem gente que vira pra mim e fala assim, ó, eu fui viajar com os meus amigos, com as minhas amigas, e aí a minha amiga falou que não ia mais viajar comigo. Aí a pessoa perguntou, falou assim, mas por quê? Não, você ronca muito, eu não consigo dormir, você não viaja mais com a gente enquanto você não tratar do sono, sabe? E aí a pessoa vem, procura, a gente põe um aparelho e ela consegue viajar com os amigos. Coisa de marido e mulher tem também, a mulher reclamando do marido. Também tem caso de marido que reclama da mulher, que não consegue dormir, fala, ó, não consigo mais, ou dá um jeito, ou já era. Mas aí a hora que a gente trata, a pessoa fica muito agradecida, né? Porque você devolve uma qualidade de vida para a pessoa. Então, coisa que você achava que é hormonal, estou na menopausa, alguma coisa, mas você vai ver é o seu sono que não está deixando você ter uma vida boa. Aí você coloca um aparelho à noite, dorme, no outro dia você acorda revigorado, você começa a ter uma vida muito diferente da que você tinha. E para mim, o mais gratificante é isso. Você vai, trata a pessoa e ela começa a voltar a ter uma qualidade de vida que é o que ela merece. Quem ronca mais, o homem ou a mulher? Tem algum estudo que fala que a genética, Tem alguma estudo, coisa assim? sim. O homem ronca mais que a mulher, mas a mulher tem mais insônia. Então, de 10 homens, 4 vão roncar e de 10 mulheres, 3 vão ter insônia, assim. Então, tem uma diferenciação. Mas o homem costuma roncar mais que a mulher. A mulher tem insônia porque o homem ronca. Pode ser. Fazer um estudo desse. Por isso que ela tem insônia. O filme tá muito Por filósofo. isso que ela não tem insônia, porque o homem tá roncando do lado, é a insônia que ela tem. Aí você paga o tratamento dela. É que, Isso. pá. E aí você perde o sono. Não, tô brincando. Ó, teve uma outra coisa que eu ouvi, mas isso eu sei que é mentira, mas eu vou falar. Então, fala. Já ouvi dizer que roncar queimava caloria, mas eu ronco e... Não tá arrestado, não? Não queima caloria, não. 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 E a pessoa que não dorme, que ela tá lá, ela ronca, ela acorda do nada, assim, assustada, e vai pra geladeira comer. Isso afeta também a saúde, né? 3 Afeta horas a saúde, lógico. 3 horas da manhã. Aí ela começa a comer 3 horas da manhã um bolo que sobrou lá na geladeira, aumenta o quilo e piora o ronco. O sono que é interrompido no meio, tirando as brincadeiras e tal, mas eu tô lá dormindo, vamos supor que eu comecei a dormir bem, e aí 3 horas da manhã, no meio do sono, eu acordo assustado por conta da perda do ar, da apneia. A volta depois para dormir, ela já perdeu a qualidade para sempre ou você consegue recuperar aquela qualidade do sono? Depende da pessoa, porque tem gente que demora mais para voltar a dormir ou não, mas aí se você voltar a dormir e continuar tendo essas apneias, a sua qualidade vai estar afetada. E esse aparelhinho aqui, a gente tem que ficar quantas horas com ele para fazer esse teste? Uma noite. Uma noite sua de dormir. Eu faço 3 exames, na verdade, porque pode ser que você comece a fazer ele no final de semana, foi um dia que você saiu, bebeu um pouco, aí eu faço uma noite, faço 3 para eu ver como que é a realidade. Porque às vezes uma noite só não consegue me dar a sua realidade. Mas 3 em dias alternados, assim, eu consigo ver certo. Não, porque um dos motivos que eu não vou lá fazer esses exames é o que você falou no começo aqui, é ter que me ligar lá, vou parecer o Robocop, velho, cheio de fio, cheio dos trem, isso aqui é muito fácil. Eu já imagino, eu já sou ruim de dormir. Imagina dormir numa cama diferente com um travesseiro diferente. Aí E um monte de coisa ligada em você. Aí que vai Se você vira de lado, um fio vira. Aí você tem um sensor aqui, um aqui, um aqui.
no corpo, porque tem o sensor de posição, tudo. E aí, a sua qualidade de sono não é boa, né? Mas você vai conseguir dormir um tanto e a gente vai conseguir ver algumas coisas, mas para direcionar nosso tratamento. Então, pelo menos esse exame a gente tem que fazer antes de falar, eu ronco, então ponho lá. Até porque eu tenho que medir o avanço da mandíbula, não é só falar, põe a mandíbula para frente, vou enfiar um aparelho em você e vai dar certo. Às vezes eu ponho o aparelho e eu avanço um pouco, não resolve. Eu tenho que avançar mais um pouco. Às vezes eu passo o avanço e piora. Eu tenho que voltar um pouco o avanço. Então tem que ter uma padronização, assim, uma estipulação. Para quem quer começar a fazer alguma coisa, esse aparelhinho aqui já dá para ter um indício, falar assim, ó, você tem ou não tem algum problema. Eu gostei muito disso, eu vou fazer isso aqui, vou dormir com esse aqui esses dias. E tem algum desse que a pessoa pode usar acordada, dirigindo? Por exemplo, igual o anel do Rodrigão, e ele dá algum alerta? Tem alguma mudança fisiológica para alguém que está começando a ter sono, que, por exemplo, ele tem lá o índice de oxigênio, o índice de não sei o quê, algo que mude muito e que ele fala, opa, tá na hora de parar mesmo sem sentir sono? Não sei te falar se tem algum aparelho, eu nunca vi algum aparelho para você usar acordado, mas tem você bocejando, você fazendo assim para ver se foca mais no carro, esses são os primeiros indícios. E aí tem... Que índices que esses aparelhinhos medem? Ele mede seu índice de dessaturação, que é o tanto que vai abaixar a sua oxigenação, mede sua frequência cardíaca, ronco, seu risco de fibrilação atrial, mede sua posição na cama, o tanto de vezes que você acordou na noite. Porque ele tem tipo um... Ele tem um sensor. Esse aqui, que nem esse anel, se eu estou deitado e se eu mexo, ele tem um sensor de movimento. É um sensor de movimento. Ele indica a avaliação que eu estou rolando na cama para lá e para cá. Onde que você arrumou esse anel do Harry Potter? Galantia Studio. Galantia. Você não tá sendo monitorado nada, você está enviando seus dados para a China. Isso, eu acho que o Tijuan tá me monitorando. Tá te monitorando. Pensa que seu celular daqui a pouco vai te mostrar um monte de coisa de ronco, que a gente está falando. Eu falo aqui, o meu celular agora é um poço de informações, porque toda vez que a gente grava um episódio, a gente sai daqui e ele começa a me mandar propaganda daquilo que nós falamos do episódio. Tanto que eu falo para ele, a hora que eu acabo o episódio, eu falo assim, não me manda. Quando a gente fez o do seguro, eu virava pro Herbert e falava assim, Herbert, eu não quero seguro, eu não quero, viu? Eu não quero seguro. Aí, porque senão ele fica mandando, você vai ver, ele vai começar a mandar para mim agora aparelhinho. Esse anel aqui, já deve ter umas 3 mensagens ali. Já vê lá, Shopee, Temu. Vai aparecer até aquele ator americano lá, o Terry, dançando lá na Shopee. Assim, ó. Legal pra você. Né? Isso. Tem alguma observação, alguma coisa? A gente faz as perguntas ligadas ao trânsito, mas às vezes eu esqueço. Até porque é um tema que a gente não sabe, né? Tem alguma observação que você tem para passar para a gente, para o pitaqueiro que está assistindo, que é muito importante ligada, que relaciona o sono com o trânsito? Gente, vocês têm que prestar atenção na qualidade do sono de vocês. O jeito que você vai dormir, o jeito que você acorda. Presta atenção nos sinais que o corpo está dando para vocês. Porque acordar com sono não é normal, acordar irritado, ter esses lapsos de memória, não é normal. A gente dorme para a gente ter o outro dia um dia bom. Então, se você está vendo que você não está dormindo o suficiente, não está tendo aquela qualidade, está ruim o seu dia, procura ajuda. Não sabe aonde tem que ir? Me procura um médico. Tem amizade com um fisioterapeuta, fala para o fisioterapeuta, fala, olha, não consigo, então procura ajuda, porque é super importante. Você sabe, Fião, que eu sou aquele cara assim que não acredita muito nas coisas, né? Ainda mais essas modernas. Eu chego, a Cici traz as coisas e fala assim, eu trouxe tal coisa, fala, isso aí não serve para nada. Eu sou assim. Aí, ela vivia a vida inteira. Faz quantos anos você formou? 25, quase. Então faz uns 20 que ela fala que quer corrigir meus dentes. E eu falava, não vou pôr aqueles ferros, não sei o quê.
Aí ela trouxe um que é só uma plaquinha que você põe. Eu falei, isso não funciona. Agora, ela é Não. a rainha do Invisalign. Aí né? ela fez na minha filha, fez no meu filho, fez na minha esposa. Eles estão tudo com o dente bonito e eu não fiz. Relaxa. Então, assim, mas eu comecei a acreditar Ainda nas tem coisas. esperança, É. ainda tenho. Mas existe evolução de nível de apneia? Por exemplo, você começa com uma apneinha e vira um apneião? Existe, você muda a sua vida, você engorda, você tem estresse, então existe. E existe o nosso envelhecimento, né? Porque a musculatura aí vai ficando mais flácida, aí a língua engorda, ocupa um espaço maior do que ela não tinha que estar ocupando, e aí existe a evolução. E se eu amarrar a língua pra fora da boca na argila? Ficar assim, É isso. Dormir de cachorro. podemos fazer um teste hoje, a gente vê se funciona. Isso aí resolve 2 problemas, dependendo da pessoa. O ronco e encher o saco, né? Porque ela não vai conseguir acordar e falar nada. Não vai falar mais. Muito bom. Você conhece alguém de todos os casos que você já tratou, desses cursos, da especialidade, no curso de especialização que você fez de odontologia do sono, alguém que se envolveu e que relatou que se envolveu em um acidente de trânsito, depois descobriu, no dia não sabia, mas depois descobriu que... Existe caso, sim. Existe caso de acidentes que as pessoas falam, nossa, eu dormi, eu não sei porque que foi pesquisar e tinha mesmo algum distúrbio e viu. E aí começou a tratar e aí é isso. Você sabe, Fião, que a questão do trânsito, ela traz muita coisa relacionada às outras áreas, né? A nossa mãe descobriu que estava com um tumor porque ela bateu num carro parado. E aí a gente achou que ela tivesse dormido, né? A gente achou que ela tinha tido um apagão, ou um AVC, ou alguma coisa, porque ela era um pouco acima do peso e ela bateu no carro parado. Aí a gente foi fazer uma tomografia. Aí na tomografia deu que ela estava com um tumor. Mas pensa, se a gente não tivesse relatado que quem pediu a tomografia foi o Ticael, se ele não tivesse uma visão que podia ser alguma coisa, a gente não teria feito um exame, a gente não teria descoberto. Então, o sono não é brinquedo, não. Não. É por isso que eu falo, o meu sonho é ser testador de colchão. Eu queria trabalhar dormindo, Fião. Isso é bom, hein? Nossa, Receber já para pensou? dormir. Isso é bom. Densidade 33, densidade 40, porque colchão é igual não sei o que. Você chega lá, o cara fala assim, você quer qual? Eu falo, não sei, filho, é o que eu deito. É a mesma coisa, mas é legal porque o colchão influencia no sono junto com o ronco? Influencia muito. Você dorme num colchão muito macio, depende do seu corpo, né? Se for num muito macio, às vezes você não consegue ter uma noite boa. Ou num muito duro, parece que você está dormindo no chão, como é que você dorme bem? Mas eu falo assim, no muito macio, se eu vou afundar, eu vou ficar dobradinho Você vai assim. ficar Isso aí dobradinho. piora a minha... Piora, sim. Tá vendo, Fião? Troca o colchão. Dorme no chão. Eu troquei o colchão. Dorme no chão. Não dorme no chão, não. Troca o colchão, pega um travesseiro que não vai te deixar assim, sufocando. Tem 2 questões. Tanto o colchão como o travesseiro. É bom dormir de travesseiro ou é ruim dormir de travesseiro? Um travesseiro muito alto não é bom, não. E nem muito baixo, né? É bom um travesseiro que te deixe numa posição que apoia o seu pescoço, que aí a via aérea fica mais retinha e você consegue respirar melhor. Eu durmo com 4 travesseiros. Nossa. 4 travesseiros. Ele expulsa a fê da Eu cama. fico assim, ó. Tem dia que eu durmo mais sentado do que deitado. Que eu encosto na cabeceira e aí eu fico assim, desse jeito assim, dormindo. Aí eu encosto lá assim, durmo a noite inteira assim. Roncando, aí né? No... Porque, aí a garganta tá, a língua tá... Não, aí no outro dia eu acordo e falo assim, você não deitou pra dormir? Eu falo, eu dormi, ué. Ai. Eu acho que é igual no avião, né? Deita desse jeito e dorme. Qualidade de sono sua tá... Não, filho, eu durmo bem, eu nunca me... A gente vai fazer o teste, ver se você dorme bem, depois a gente vai falar se você dorme bem ou não. Quem acorda com o próprio ronco tá num nível de gravidade maior do que os outros? O ronco tá muito alto, alcançou um decibel maior. Eu já acordei com o meu ronco.
Então, mas se você está acordando, imagina os outros, né? Então, Tá dormindo. o outro não está acordando, não está dormindo. De vez em quando eu tô dormindo assim, eu escuto. Eu abro o olho assim, vejo que ninguém ouviu. Mas é assim, ó, buzinar no trânsito dá multa? Da multa? Depende da multa. E no casamento, roncar dá multa, Júnior? Não, lógico que não. Vou perguntar pra Fê se ela não vai te dar uma multa. Vai te dar uma boa, Não, você tá estragando. roncar no casamento da cassação da CNH. Cici, aqui nós tem uma tradição de pedir aquele pitaco de trânsito, aquela dica. Então dá aquela dica para os pitaqueiros pra gente. Eu vou dar uma dica que eu falei aqui, mas eu vou repetir. Quando você estiver na estrada com sono, e é bem legal essa dica, você para, toma um café, dorme um pouquinho ali no estacionamento do posto, para num lugar seguro, hein, gente? Pelo amor de Deus, senão depois vai falar que eu parei no meio da rodovia, mas para num lugar seguro, toma um café, dorme lá uns 20 minutos, meia hora, acorda e segue a viagem, porque eu não quero que vocês se envolvam em acidente de trânsito. Cuidem do sono, cuidem da vida, porque é o que vale. Muito bom. Pitaqueiro, se você ronca, e eu sei que você ronca, não adianta mentir não, que eu sei que você ronca, todo mundo ronca, tá? Entra aqui na descrição desse episódio, vai ter todas as redes sociais da doutora Cecília, vai ter o site dela, tem os contatos. Você vai ver que você vai buscar o Instagram dela, ela é super moderna nessa questão de internet. É igualzinho. Não, só na internet, ó, petaqueiro. Especialista em Invisalign, scanner de 3D. Tá montando uma clínica aqui em Barretos, para a região, que em breve você vai... Novidades, top, outro nível. Petaqueiro, Cici, deixa a sua rede social aí. Instagram, DRA Cecília Crepaldi, TikTok, DRA Cecília Crepaldi, site iccbarretos.com.br, tem uma página de alinhador, tem uma página de ronco e tem uma de limpeza com Airflow, que é uma tecnologia suíça, mas só me chamar aqui que tiro as dúvidas que vocês quiserem. Se tiver pergunta para a doutora Cecília, põe aqui nos comentários. Se tiver inscrito no canal, ela responde. Se não tiver inscrito, perdeu a chance de resposta de graça. Então, não se esquece. Se inscreve, curte, ative o sininho para ter essas novidades. Você sabia que se roncava, você tinha que ir num dentista, num especialista? Aí, olha o que você aprendeu hoje. Isso não tem preço, né, fião? Para de pôr os outros em risco no trânsito, vai tratar esse ronco, vai ficar aí querendo matar os outros, querendo se envolver em acidente, perder a CNH, vai tratar o ronco, migão. Então, até a próxima.